esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. O Evangelho é Marcos 2, 18 a 22. Importante analisar bem direitinho, para entender. Quanto mais a gente lê o Evangelho, eu convido você, antes da missa, ler o Evangelho. Tá? Você que está em casa, você que está aqui. Naquele tempo, é uma linguagem litúrgica, para dizer que o Evangelho, como é palavra de Deus, ele acontece em todo o tempo. Não é só naquele tempo, não. É naquele tempo e hoje. Na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece. Mas acontece no coração que acredita, que tem fé. Se não acreditar, não acontece não. Né? Os discípulos de João Batista, ontem nós conhecemos dois. Quem são? João e André. Que depois Nosso Senhor escolheu para ser dos 12. O discípulo de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Fariseu eu já expliquei, mas eu sempre repito para recordar. Quando Jesus nasceu, tinham de 4 a 5 grupos religiosos naquela época. Hoje tem um bocado de partido aí, político. Na época não era nem partido político, era grupo religioso. Fariseu, saduceu, essênio, zelota e herodiano. 5. Fariseus são esses daqui que ele está falando. Fariseu segue a lei e inventa a lei. Eles criam lei. Nem todos eram ruins, porque acreditavam na ressurreição, nos anjos, eles acreditavam. O povo gostava muito deles, porque eles ensinavam o povo. O problema com eles, qual era o problema? Que alguns eram hipócritas, falavam e não faziam. Como hoje está cheio, dentro da igreja e fora da igreja. Aquela pessoa que ensina, isso é certo, isso é errado, isso é certo, e aí faz o contrário. Então esses eram fariseus. Nosso Senhor tem muitas discussões dele com os fariseus.
E ele vai até amaldiçoar os fariseus quando ele diz: ai de vós, fariseus hipócritas. Está no final do Evangelho de Mateus, pode ler. Isso é maldição. A Bíblia não tem maldição não tem para você, porque ela tem. O antigo é que tem mesmo. Então, o fariseu segue a lei. Tem gente que pensa que fariseu é aquele que segue a lei. Não. É aquele que segue a lei e cria a lei. São os costumes. Só para você ter uma ideia. Quantos mandamentos Deus deu a Moisés? 10. Quantos mandamentos tem a igreja? 5. 10 mais 5 são quantos? 15. Muito bem. Sabe quantos mandamentos tinha que os fariseus tinham inventado na época que Jesus vivia? 613. Dá para decorar 613? Dá para decorar? Não. Nem eles decoravam. Era mandamento de tudo. Alguns eu já falei. Você entrava na casa de um morto, segundo o que eles inventavam, aí você estava impuro por causa do morto. Aí tinha que tomar banho, senão estava impuro. E uma série de coisas. O seu animal caía num poço no dia de sábado, não podia tirar. Só que eles tiravam. Eram hipócritas. Então eles inventavam lei que não tinha nada a ver, né? E muitas vezes não seguiam a lei. Esses eram os fariseus. Saduceu era um sacerdote. Eles seguiam só a lei, ele não seguia a tradição não. Essa lei dos fariseus ele não seguia não, só seguia a lei. E a lei para eles era o Pentateuco. Os 5 livros iniciais. Quais são? Gênesis, Êxodo, mais? Números, Levítico e Deuteronômio. A Bíblia deles era só essa. Eles eram ricos, porque quando eles pecavam, eles tinham que oferecer animal para Deus, né? Nossa Senhora ofereceu 2 passarinhos quando ela foi se apresentar, não foi isso que a gente viu? Foi. Quando o pecado era grande, ali era um rito de purificação, porque ela tinha dado à luz, derramado sangue e ofereceu 2 passarinhos. Ela tinha que comprar o passarinho e oferecer. Matava o passarinho, metade oferecia a Deus numa fogueira, no altar lá, e metade era do sacerdote, a carne. Passarinho não vale nada, mas um carneiro, um bode, um boi. O pecado era grande, oferecia um boi, metade era do sacerdote. Numa cultura que não tinha muita carne, e que pouca gente comia carne, porque eram pobres, eles tinham carne todo dia. Ainda vendiam os animais. Todo aquele comércio, em frente à igreja. Aí em frente ao templo eles tinham boi, bezerro, carneiro, pombo, para vender para o sacrifício. Foi quando Nosso Senhor entrou uma vez, viu aquele comércio, deu um chute e expulsou todo mundo. Casa de meu pai é casa de oração. Não quero essa vagabundagem aqui dentro não. Mandou todo mundo embora. Então os saduceus eram o sacerdote, o povo não gostava deles, porque eram ricos, viviam desse comércio no templo, né? Ganhando dinheiro. Zelota é o PT da época. Opa, vou ser processado. O zelota, eles lutavam contra os romanos. Na época que Jesus nasceu, os romanos, o Império Romano, era quem dominava lá em Israel. Tá? Se vocês recordam os grandes impérios da humanidade, Egito, Mesopotâmia, Medos e Persas, gregos, romanos, um atrás do outro. Romanos, quando os romanos estavam dominando a face da terra do ocidente, Jesus nasceu. Quem era o imperador romano quando ele nasceu? Nunca leram não o Evangelho de Lucas? Pois está lá, vai ler. Quem era? Tibério. Pode ler na história também. Tibério era o imperador de Roma. Jesus nasce no reinado de Tibério. Aí tem aquele recenseamento,
Maria e José vêm de Nazaré a Belém e Jesus nasce. Foi Tibério quem impôs o recenseamento. E os zelotas, eles não aceitavam os romanos no território de Israel. E eles brigavam com os romanos. E mais do que isso, eles matavam os romanos. Você conhece algum zelota na Bíblia? Tem 3, que eu garanto que você sabe quem é. Quando Jesus escolhe 12, por 12 apóstolos, tem lá em Mateus 10, um tal de Simão Zelota, não tem não? Se não tem, valer. Simão Zelota, ele era zelota desse grupo aí violento. Quando Jesus morreu, que teve aquele julgamento, eles soltaram um assassino. Quem foi que eles soltaram para Jesus ser morto? Barrabás era zelota. E depois tem um que se tornou um grande santo. Ele era muito próximo dos zelotas. Paulo, ele era fariseu e zelota. Ele diz, eu tenho um zelo pela lei. Ele era zelota por causa disso aí. Então os zelotas eram violentos. Depois tinha os essênios. Os essênios viviam longe, no deserto, esperando o fim do mundo. Viviam em comunidade, tinham leis próprias. Muitos historiadores dizem que João Batista era essênio, que ele vivia no deserto. No ano de 1950, há 70 anos atrás, lá na comunidade dos essênios, eu estive lá há 3 anos. E eu fiz um curso de 1 mês lá, em Israel. Estive lá nessa comunidade. Eles encontraram pergaminhos da Bíblia que até hoje são lidos e estudados, chamado de Qumran. Então os essênios eram esses, João Batista provavelmente. E herodianos eram aqueles judeus que moravam com Herodes, o rei Herodes. Não o pai que tinha matado as crianças, aquele pai já tinha sido morto, mas o filho dele, que mandou matar João Batista. E Herodes não era romano. Muita gente pensa que Herodes era romano. Não era, ele era judeu. Tanto Herodes pai como Herodes filho eram judeus. Então, quando Jesus nasce, tinha esses 5 grupos. Aqui são os fariseus, aqueles que começam a criar a lei, né? Tradição. Os discípulos de João Batista, os fariseus, estavam jejuando. Por quê? Porque João jejuava muito. Vivia no deserto jejuando. E os fariseus jejuavam também, porque estava na lei e na tradição que eles criavam. E eles notavam que os discípulos de Jesus não jejuavam. Então começou aqui uma questão, porque João Batista jejuava, os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam e nem Jesus, nem o discípulo dele jejuavam. Aí começaram a reclamar. Por que é que os discípulos de João jejuam? Por que é que os discípulos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Foram perguntar ao Nosso Senhor. É implicância. Não tem hoje na igreja a mesma coisa? Tem gente que jejua e reclama dos que não jejuam, né? Por que é? Surgiu essa confusão. Muita coisa que tem na igreja hoje e já acontecia há muito tempo atrás. Muita coisa. A gente que pensa que é novidade. Aí Jesus disse: os convidados de um casamento podem jejuar. O convidado de uma festa jejua. Um casamento é uma festa. Lembra o casamento lá em Caná, João 2, de 1 a 11? Jesus transforma água em vinho. Já viu alguém jejuar no casamento? Você vai convidado num casamento. Hoje não, porque tem um Covid aí, né? Mas os casamentos nos buffet aí rico, né? Você vai para o casamento jejuar, é? É? Não. Vai tomar água lá e comer pão. Os convidados de um casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Pode não. Então, por que aqui meus discípulos têm que jejuar? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Quem é o noivo? Nosso Senhor. Então, o relacionamento de Nosso Senhor com a igreja
É um relacionamento de casamento. A igreja é a noiva e Nosso Senhor é o noivo. Só que a igreja é cada um de nós. Então, enquanto Jesus estava com eles, ali fisicamente, eles não poderiam jejuar. Quando Nosso Senhor fosse tirado, morto, aí eles iam jejuar. Entendeu a frase ou não? Enquanto Jesus estava vivo, eles não tinham que jejuar, não. O noivo estava lá. Mas quando o noivo vai chegar o tempo, ele diz, em que o noivo será tirado do meio deles, aí eles vão jejuar. Quando Jesus morrer e ressuscitar, aí eles vão jejuar. Por isso que o jejum é válido hoje. E Jesus já morreu e já ressuscitou. E Nossa Senhora lá em Medjugorje, ela pede, né? O jejum, quarta e sexta. A Igreja Católica coloca como obrigatório quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, jejum mesmo. É a pão e água que a igreja ensina? Não. O jejum da igreja, quarta-feira de cinzas, está chegando. E sexta-feira santa é você deixar uma refeição. Ou deixa o café, ou deixa o almoço, ou deixa o jantar. Agora, quem quiser jejuar, põe água e jejue. Quem puder. Também a igreja não é contra. Mas o que a igreja diz é pão e água. Quem quiser. O jejum mesmo, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, tem que tirar uma refeição. Além disso, na quaresma, 40 dias de penitência. Aí a penitência pode ser o quê? Tire a carne durante 40 dias, tire uma coisa que você goste, deixe de falar dos outros. É um grande jejum. Jejum da língua. Deixe de brigar. É outro jejum. Não precisa ser só de carne, nem de alimento. Tem vários jejuns. Mas obrigatório na igreja católica são 2 dias. Esse que eu falei, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa. E Jesus depois, nos 2 versículos finais, ele fala 2 frases que tem que entender. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Por exemplo, você vai costurar uma calça jeans nova, bem novinha. Aliás, hoje nem costura mais, né? Porque essas meninas compram a calça tudo rasgado no joelho, né? É tudo rasgado, no joelho, na canela, todo canto, né? Eu nem entendo. E aqui a gente ainda aceita porque o clima é quente. E se vai para o sul com aquelas calças tudo rasgadas, com frio medonho, né? Não sei como é que aguenta, né? Mas na Itália é do mesmo jeito, as calças rasgadas. Uma vez veio confessar na Itália, minha filha, você não está com frio não? Ajeita essas calças, né? Pelo amor de Deus, né? Então, Jesus fala o seguinte: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Você tem um jeans bem novinho, aí ele rasgou um pedação. Você vai botar um pano velho, vai, no jeans novo, vai? Não. Por quê? Ele vai dizer. Porque o remendo novo é o contrário. Eu falei, estou falando. É o contrário. Você tem um jeans velho, e esse jeans velho rasgou. Aí você não vai colocar um pano novo no jeans velho. Por quê? Segundo Nosso Senhor, o pano novo puxa a roupa velha. É assim mesmo, é? A mulher que sabe costurar, é assim? É? É assim? É ou não é? Nosso Senhor está certo? Então o que Nosso Senhor está dizendo? Se você tem um jeans, uma roupa velha, uma calça velha, se você coloca e ela rasgou, se você colocar um pano novo, o pano novo vai puxar, vai ficar aquela coisa mal feita, né? E pode rasgar de novo, né? Se você põe um vinho novo em uma jarra velha, uma jarra, só que aquela jarra, eles falam em odre. O odre é um recipiente de couro, onde ele colocava o vinho. Se esse couro está velho, está gasto, e você coloca um vinho novo, o vinho vai romper aquele couro e vai derramar. Então, o remendo de pano novo vai puxar a calça velha e o vinho novo vai derramar. É isso que ele está dizendo. Aí eu pergunto, por que ele está dizendo isso?
O que ele está dizendo é isso. Eu quero saber por quê. Alguém pode explicar? No final ele diz: vinho novo em odres novos. O que ele está dizendo com isso? Não adianta entender sem chegar onde ele quer chegar, não. Vou repetir. Ninguém coloca um remendo novo numa roupa velha, porque o remendo vai puxar. Não coloca vinho novo no recipiente velho, porque o vinho vai derramar. O que ele está dizendo com isso? Os fariseus estão na antiga aliança. Jesus é a nova aliança. Não se mistura nova aliança com antiga aliança. Se os fariseus querem jejuar, que jejue. Eles são da antiga aliança, é a roupa velha, é o odre velho. O remendo novo e o vinho novo é a nova aliança. Não se mistura nova aliança com antiga aliança. Aqui ele está falando para os fariseus. Entenderam ou não? Aqui ele está falando para os fariseus. Então, querem jejuar, fariseu? Jejue e me deixe em paz. Não se mistura a doutrina dos fariseus com o Novo Testamento. Pouca gente entende esse negócio aqui. A primeira leitura foi da carta aos Hebreus, foi escrita para os Hebreus. Não vou ler tudo não, porque se eu vou ler tudo ninguém sai daqui hoje, né? Mas ele fala do sumo sacerdote e do sacerdócio antigo. Os judeus tinham uma tribo que era toda dedicada ao sacerdócio, a tribo levita. Você conhece algum sacerdote da antiga aliança, dos levitas? Tem dois muito importantes. Moisés era sacerdote. Arão, o irmão dele, sacerdote. Ele vai dizer que esse sacerdócio da antiga aliança foi superado por um novo sacerdote, que é Cristo. Cristo é superior a qualquer sacerdote da antiga aliança. O sumo sacerdócio dele é superior e anterior, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque viveu antes de Moisés. E quem deu o sacerdócio foi a lei de Moisés. E uma lei anterior vale mais do que uma lei posterior. Tem esse sentido. Porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é anterior à lei que instituiu o sacerdócio. E ele é muito superior do que Moisés, que Arão e todo mundo. Só que tem 3 versículos aqui que é o que eu quero ler. O Filho, Cristo, aprendeu a obediência pelo sofrimento. Então, o sofrimento pode nos resgatar, pode nos ressuscitar. Por que é que tanta gente foge do sofrimento, meu Deus? Tudo bem, se é um sofrimento que você foi atrás, então aguente. Mas se é algo que Deus está permitindo na sua vida, aceite. Aceite. Qual é o sofrimento que eu vou atrás? Se você pegar a sua moto aí a 400 km por hora, passar no sinal vermelho, qual é a consequência? Ou você mata ou você morre. Aí acontece um acidente, foi Deus. Deus corre nenhum, foi você. Bote a culpa em Deus não. Mas se você está bem direitinho, seguindo todas as orientações da igreja e tal, máscara, gel, e acontece alguma coisa, aceite. Você não foi atrás. Então, Cristo aprendeu a obediência pelo sofrimento. Então, se Deus está permitindo, não é que Deus dá sofrimento, não. Porque esse Deus que quer sofrimento não existe, não. Não é católico, não. Ele é um Deus aí que você está inventando na sua cabeça. Ah, Deus quer que eu sofra. Deus mesmo quer não. Ele permite, e do sofrimento ele tira uma coisa boa. E o sofrimento às vezes ensina. João Paulo II tem uma carta só sobre sofrimento, leia. Na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna. O sofrimento de Cristo, em vez de levar à condenação, trouxe foi a salvação. Na hora que ele estava morrendo na cruz, se entregando, ele foi nos salvar. Na hora que o cão achou que tinha ganho a batalha, perdeu foi tudo. Nosso Senhor desceu no inferno e tirou quem estava no inferno.
A morte dele foi a morte total do Satanás, que já estava morto. Então o sofrimento, a cruz, trouxe foi o resgate. E o teu sofrimento, o meu sofrimento associado ao sofrimento de Cristo, também traz resgate, salvação, para mim e para os outros. Se a gente entender. Para todos os que ele obedece. Mas esse sofrimento associado a Cristo só traz redenção para quem obedece, irmãos. Que eu falei tanto nesses 5 anos que eu estou aqui de obediência. Tinha gente que quando eu falava de obediência chega a balançar a cabeça. As orelhas chegam a pegar fogo. Eu vi até fumaça sair de orelha de gente aqui quando eu falava de obediência, né? Obediência à Igreja Católica. Quando a gente obedece, ontem eu falei, a gente não peca. Peca quem não obedece. Santa Teresa d'Ávila, quem obedece não peca. Certamente, quando eu digo obedecer à Igreja Católica, obedecer quando nos é dito uma coisa correta, né? Eu tenho que obedecer o que não é pecado. Claro que a igreja não vai mandar a gente pecar, né? Mas a gente obedece um superior desde que o superior não mande pecar. Se mandar pecar, não obedece, pronto. A questão é sempre não pecar. E no final ele diz, de fato, ele, Cristo, foi por Deus proclamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque era um sacerdote anterior a Moisés. Então Cristo é de uma ordem anterior a Moisés. Se é anterior, ele é superior a Moisés. É a superioridade da anterioridade. É uma lei da Bíblia. Para a Bíblia, o que é antigo é o que é melhor. Para nós é o contrário, né? A gente só quer o que é novo, né? Muitas vezes a gente despreza os anciãos. Pois para a Bíblia, o que vale mais é o ancião, não é o novo, não. Para a Bíblia, para a palavra de Deus, o que vale mais é o antigo, não é o novo, não. Por isso que essas novidades aí, tudinho, hoje, matrimônio civil, pessoa do mesmo sexo, ideologia de gênero, vivo falando, né? Tudo isso aí, essas novidades, nada. É contra a lei de Deus, que é anterior a isso. Divórcio, tudo isso. Destruição de natureza, legalização da droga, aborto, tudo isso a lei de Nosso Senhor condena. E uma lei que é anterior. Tá? Corrupção política, né? Generalizada. A gente vive num país de corrupção. Toda hora os escândalos aí. Bem, é isso. Primeira leitura, então, a gente aprende a obedecer pelo sofrimento. E quando associa o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, se a gente obedecer. Senão não adianta não. O Salmo fala disso. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Sacerdote que viveu antes de Moisés. Foi anterior. Está lá no Gênesis. O Abraão pagou um dízimo a ele. Então ele é da época do Abraão. Anterior a Moisés. Então é superior a Moisés. Superior ao sacerdócio de Moisés e o sacerdócio que Moisés instituiu pela lei, que está no Levítico, que foi dado por Moisés segundo a tradição. Então Cristo é superior a Moisés, superior a Abraão, porque Abraão pagou o dízimo, superior a todos. E por que ele está falando de Cristo em relação a Moisés e Abraão? Porque é a carta aos Hebreus, é uma carta direcionada aos judeus, que eles sabiam toda essa história do Abraão e de Moisés. São leituras muito importantes, é bom a gente ler e reler. A gente tem uma dificuldade de ler a palavra de Deus. Eu não sei porquê. Eu, como tive aquela aproximação da igreja, a primeira coisa que eu fiz foi ler, começar a ler a palavra de Deus. Aí eu li 13 vezes, todinha, aí fui estudar grego, hebraico, aramaico para entender. Faz 40 anos que eu estudo. Aí a gente passa 3 horas no WhatsApp. Se você contar os minutos tudinho que você passa no WhatsApp, e não passa 5 minutos com a palavra de Deus. Ao menos no WhatsApp, vá ler a palavra de Deus. Pegue, pode servir, pode. Se você usar para evangelizar, para ler, é bom. Mas se é só para dizer, conversar.
você contar o tempo que você passa só conversando besteira, se é coisa importante, não digo. Conversando besteira. Conte os minutos do seu dia. E quanto tempo você lê a palavra de Deus? Às vezes nem 5 minutos. Pois é bom prestar atenção, né? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Maria, preciso do teu colo, do teu carinho.